Assunto agora é Atlético e Cláudio Rezende está na área, dia de entrevista na Arena MRV. Cláudio, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite a todos. Segunda-feira, com a palavra do homem forte de futebol do Atlético, o CSO de futebol, Paulo Brax, que vem recebendo muitas críticas nos últimos dias, né, por conta da montagem do elenco, os resultados do Galo que estão ruins nesse início do Campeonato Brasileiro. E ele falou sobre vários temas, inclusive a gente teve uma live especial no itatiaesporte.com.br, estive ao lado do Thiago Reis e do Edu Panzi, e a gente acompanhou, foi 1h30 de entrevista com várias perguntas de vários assuntos. E vamos trazer aqui algumas das respostas do Paulo Brax. Primeiro, sobre o momento atual do Atlético, que perdeu o título do Campeonato Mineiro, e que no Campeonato Brasileiro está, neste momento, de novo, aí na parte de baixo da tabela, e o receio do torcedor. O Galo vai brigar de novo apenas para fugir de rebaixamento no Brasileirão? Com a palavra o Paulo Brax. O nosso projeto, o nosso objetivo é brigar na parte de cima, não é brigar na parte de baixo. Talvez por isso que a gente teve que fazer a intervenção no comando técnico logo no início. Não só o Atlético, mas a gente está com 6 rodadas no campeonato e 6 trocas de treinador e de clubes grandes. E a gente acredita no trabalho que nós estamos desenvolvendo agora com a nova comissão técnica, que tem 4 jogos, que a gente, com o elenco que nós temos e com o elenco que nós teremos também numa janela de meio do ano de intervenções com a nova comissão técnica, que a gente não vai passar por isso de novo, que nós vamos figurar na parte de cima da tabela, onde é o nosso investimento, onde é a nossa qualidade de elenco e onde é a nossa qualidade de comissão técnica e a qualidade do clube como um todo. Então, nós estamos muito insatisfeitos com esse início de ano, nós estamos em março, mas eu acredito muito que a gente vai conseguir virar essa chave, fazer o trabalho engrenar e a gente poder ter resultados melhores dentro e fora de campo. Aí, agora, depois do jogo contra o Vitória, a derrota e o fim de semana do Atlético, como foi? De reunião, segundo o Paulo Brax, que vai destacar essa reunião de cobrança, mais uma, né? Depois do título mineiro, né, que o Galo perdeu para o Cruzeiro, também já teve essa reunião, e agora a história se repete quando o time retornou da viagem no domingo pela manhã, e ele, junto com Barba Domingues, conversaram com os jogadores. Vamos lá. A gente deixou de fazer isso no vestiário, lá no Barradão, para fazer com poucas horas após dentro do CT, e foi uma reunião bem fechada entre nós, dia a dia, staff, grupo de atletas, de uma maneira que quem viveu ali a partida, a viagem, teve um complemento desse trabalho, que foi essa conversa que tivemos todos lá, uma conversa de cobrança, uma conversa de confiança, uma conversa de levantar a cabeça, uma conversa de acreditar no que nós estamos fazendo, uma conversa de reação que precisa ser imediata, uma conversa de indignação pelo que aconteceu, não até tomarmos o primeiro gol, que a gente estava muito bem na partida, mas depois desandou. Então foi uma conversa bastante interna que aconteceu no dia seguinte. Tá aí então Paulo Brax destacando essa conversa, essa cobrança aí com os atletas, o Cirilo. Ele falou sobre janela, inclusive já fica o convite aí na segunda hora da turma do bate-bola, a gente vai trazer essa questão de contratações, mas só pra gente resumir. Agora a gente está numa janela de exceção, janela dos estaduais, né, interna. Só atletas que estão atuando no futebol brasileiro que podem trocar de clube. E aí, a intenção não é a intenção da diretoria, junto com a comissão técnica que chegou, do Barba Domingues, é melhor esperar para um maior leque de opções no meio do ano. Aí, no meio do ano, podem se encerrar ciclos, segundo ele, e aí deixou a transparecer que, por exemplo, o Júnior Alonso já teria aí uma ideia dos jogadores do próprio clube que ele poderia sair, a ideia deve ser essa, mas também reforçar o elenco com jogadores em posições e perfis diferentes dos atuais, viu, Cirilo? Edu, você acompanhou a entrevista, inclusive, lá no YouTube, também, pelo Itatiaia Esporte. Suas impressões sobre os motivos da entrevista e sobre os resultados da entrevista?
Ô Cirilo, eu entendo o Atlético ter marcado essa entrevista, o Paulo Brax vir a público, dar uma satisfação, uma justificativa, mas eu não faço parte da ala que acha que no momento ruim você tem que falar por falar, sabe? Para mim não teve nenhuma novidade na entrevista do Paulo Brax. As perguntas foram feitas, as respostas foram dadas, mas nada que acrescente ou que me faça mudar de opinião. O Brax falou aí nesses recortes que nós trouxemos agora de uma conversa de cobrança. Ok, cara. Em 2024 teve conversa e cobrança. 2025 teve conversa e cobrança. Ele falou que o plano do Atlético para a temporada não é brigar na parte de baixo da tabela, e se brigar na parte de cima, brigar por Libertadores. Ok. Em 24 era esse também. Em 25 era esse o plano também. Então, assim, quando eu falo que eu não acho que dar entrevista, dar satisfação só porque o momento tá ruim é algo que vai adiantar, justamente por isso. O que vai mudar o cenário é resultado, cara. É bola na casinha. O Paulo Brax ir ao microfone e falar que tá trabalhando, que teve conversa, pô, a gente sabe, isso é o mínimo. Ele não precisava de ir no microfone pra gente saber que isso tá acontecendo lá dentro, que lá todo mundo quer, que tá todo mundo indignado. É óbvio que tá, mas a coisa não tá acontecendo, cara. E pra coisa acontecer, você precisa reforçar o elenco, você precisa melhorar seu jogo de futebol, você precisa melhorar seu rendimento dentro de campo, você precisa se cuidar melhor fora de campo, você precisa trabalhar mais. E é o que o torcedor espera que esteja acontecendo lá dentro, que vai ter que esperar até o meio do ano para que os reforços cheguem. O Brax foi muito claro, falou, para reforço, para melhorar essa equipe é no meio do ano. A atual janela de exceção não nos interessa tanto. E também acho que está certo. Acho que os reforços que chegariam para melhorar mesmo, só no meio do ano agora. Vai ter que recorrer à janela do meio do ano, porque em posições carentes não foi competente para conseguir. O volante mais experiente, eu até entendo que o Pérez possa ser um cara que vai entregar, gerar fruto, mas não é o cara que vai chegar para resolver. O zagueiro, o Atlético tem zagueiro em quantidade, mas em qualidade. Se tiver um ou meio é muito. Falta também atacantes, porque o ataque do Atlético ano passado foi um dos piores da história do time em campeonatos brasileiros por pontos corridos, e o que chegou são estrangeiros, e o próprio Brax falou que estrangeiro demanda mais tempo de adaptação, e eu concordo com ele, mas o Atlético precisava de atacante para ontem, não é esperar para adaptação, tanto que os reforços que chegaram, os brasileiros é que viraram titulares. O Maicon virou titular, o Lodge virou titular, e a melhor contratação do Atlético, o Vitor Hugo, virou titular. Os estrangeiros ainda não se acertaram. Então, sim, para mim foi mais do mesmo, e repito, a culpa não é do Brax, faz parte, ele está dando uma satisfação, mas a mim não convence tanto. O que vai me convencer é o que vai convencer o torcedor. É desempenho e resultado dentro de campo. Mais Atlético, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Atlético que tem uma super promoção de ingresso para esse jogo de quarta-feira contra o líder, né? O Atlético pega o São Paulo na Arena MRV, 8 horas da noite. Para esse jogo, além daqueles 10 mil que estiveram semana passada contra o Internacional, que já ganharam o ingresso, né? Tem entrada garantida nesse jogo de quarta. O Galo já tem aqui uma parcial de mais 4 mil ingressos, né? Para esse jogo, e tem R$25 para todas as categorias de Galo na veia em todos os setores da arena, tirando ali os lounges, né, camarote e restaurante. Mas nos demais setores, R$25 para sócios nesse jogo, então, preço bem baixo, os mais baixos dos últimos tempos, Cirilo. E quanto ao time, Alexander hoje treinou, esteve com os demais colegas em campo. O Alexander teve uma lesão no joelho no jogo contra o Pouso Alegre, então ficou um tempo aí fora, mas fica à disposição. O Cissé hoje fez um trabalho interno. Se aparecer em campo amanhã, Cirilo, também será opção para o Barba Domingues, que não vai ter o Juan, né? Zagueiro que vem sendo o mais regular do time, recebeu o 3º cartão amarelo, não pode enfrentar o São Paulo nesta quarta. O Galo que vai pegar uma semana, hein, Cirilo? Primeiro é o líder. Tá tranquilo. E depois o Fluminense está no G4 também, no sábado lá no Maracanã. Tá tranquilo, só moleza essa semana, Cláudio. Atlético fim de semana contra o Vitória em Salvador, mais um joguinho daqueles, não é pra ser esquecido, não pra ser lembrado, hein, Marques? Foi muito ruim, né, Cirilo? Eu já cansei de ouvir nas rodas de futebol, nos programas, e até aqui na Itatiaia, que os 20 minutos primeiros do Atlético foi top. Foi com pressão ofensiva, foi com criação, mas e aí, cara? O jogo tem 90 minutos, ô Cirilo. Você toma um gol, a vida acaba. Você tem mais 70 minutos para reverter uma situação. Ao Atlético falta isso, cara, resiliência no jogo. Ter esse entendimento, de alguém pegar a bola embaixo do braço, rapaziada,
Tem 80 minutos ainda, 70 minutos para dar uma resposta, fazer gol e virar esse jogo. Cara, impressionante o mergulho num mar de tristeza que o time entra, que não consegue sair dentro do jogo, cara. É incrível, fica aquela tiriça. O jogo não desembola, aí quem entra na tiriça também, e não funciona, e não cria mais. Fica um jogo melancólico, ô Fabrício. Fica melancólico. Entendeu? Eu acho que as cobranças, a gente ouviu hoje que teve reunião interna, isso e aquilo, né? Cara, assim, eu sou da seguinte opinião. Se não tá funcionando os atletas, troca, cara. Entendeu? Troca, faz uma revolução. Bota mais meninos, entendeu? O Cláudio vai trazer aqui daqui a pouco do CC, daqui a pouco você tá de volta. Bota os meninos, entendeu? Precisa botar uma energia diferente nesse time, né? Dar uma injeção de ânimo. Fazer e trazer um fato novo para essa equipe, entendeu? Pra, novamente, trazer bons jogos no seu dia a dia. Tá difícil, já são 17 jogos na temporada, poucas vitórias, 3 vitórias. Cara, isso é muito pouco, entendeu? É muito pouco. E não adianta agora, nessa hora, vamos buscar as primeiras... Não, gente, tem que ir passo a passo. O sonho hoje, ele tá pequeno, entendeu? Tá se transformando num pesadelo. É preciso acordar, entendeu? É preciso acordar. Os atletas, a comissão técnica que já tá aí, já tem um entendimento de quem é e quem não é, né? Botar o seu tempero também no dia a dia, de trabalho, de treino, de cobrança, para esse time dar uma resposta. Precisa dar uma resposta, Cirilo. O tempo tá passando, meu velho. Rezende, o que você me conta mais desse dia que você acompanhou? Entrevista do Paulo Brax. Tentativas de explicações, Cláudio. Cirilo, a gente ouviu aí 1h30 do Paulo Brax hoje com vários assuntos, várias perguntas ao assessor de futebol, homem forte do futebol do Atlético. E eu falei que nesse segundo tempo a gente ia destacar a questão da janela, porque muitos assuntos foram tratados, Cirilo, mas aí é de comportamento dessa questão aí do atual elenco poder render mais. O Atlético vai mexer, praticamente descartando, Cirilo, chegadas nessa janela agora, janela interna. E aí no meio do ano ele sinalizou que um volante de um patamar elevado, muita gente está entendendo que ele falou do Torreira uruguaio, né, que o Galo tentou trazer, e ele deu uma alfinetada no Sampaoli, viu? Falou que só servia um volante, Cirilo. Só um. Era o Galaza, Era o Galaza, né? Jogador lá do futebol argentino. Segundo ele, os outros todos que o Atlético estava negociando, conversando, inclusive os outros tem jogador melhor, né? Do Torreira, o próprio Guido Rodrigues, né? Que o Galo olhou também. Jogadores até num patamar elevado. Mas na época não vieram esses aí, a janela fechou. Meio do ano agora, Cirilo. Ele falou sobre zagueiro, que o Galo tem 6 zagueiros. E pode muita gente concordar ou não achar bom ou ruim. A maioria acha que não são bons zagueiros, mas segundo ele tem 6 zagueiros disponíveis no elenco, ou seja, a quantidade tem. Ô Edu, o que fazer de imediato para melhorar isso aí, hein? De imediato não tem o que fazer, né? Porque a janela está fechada. Então contratação agora não vai acontecer. Eu falei agora há pouco sobre ser honesto, e eu vou ser muito honesto. O Atlético, quando fez a sua janela de início de ano, eu elogiei. Eu acho que o Atlético fez uma boa janela de início de ano. As contratações não foram ruins. É claro que a responsabilidade pela janela não é minha. É do Atlético, é do diretor, é do departamento de futebol, é dos treinadores e principalmente dos atletas. Maicon, Vitor Hugo e Renan Lodge estão sendo aproveitados e são titulares. O Maicon está lesionado, mas é um titular. Os estrangeiros, o Preciado, eu continuo achando um bom jogador, acompanho e comento os jogos da seleção do Equador. Ele é muito mais jogador do que isso aí que a gente viu até agora. E eu concordo com o Brax quando ele fala que o estrangeiro precisa um pouco mais de tempo de adaptação. Mas quando o Brax fala isso, ele vai contra os argumentos dele. Porque, por exemplo, um dos piores setores do Atlético na última temporada e que mais precisavam de reforço era o ataque. O Atlético, ano passado, teve o pior ataque da sua história em Campeonato Brasileiro, ou um dos piores. Acho que talvez esteja empatado com 2005, vamos lá. E para esse setor, o Atlético contratou só estrangeiro, Minda e Cassierra, que o diretor de futebol falou que precisa de tempo para adaptação. Mas era urgente, cara. Era urgente. Os brasileiros que chegaram e jogaram. Lá pro ataque só veio estrangeiro. Então, meio que há contradição. Mas eu continuo achando uma janela ok. Só não foi uma janela excelente e que a gente não deu um 10, primeiro por esse motivo, de lá na frente, que era uma urgência, terem vindo jogadores que precisam de adaptação, e outra, né, Cirilo?
Primeiro volante. Não veio, o Pérez está aí, mas é uma aposta. E zagueiro, futebol não se faz com quantidade, vai me desculpar o Brax. Futebol se faz com qualidade. Mas pode ter 30 zagueiros, se os 30 forem ruins não adianta nada. Fala, massa, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, preferência pelo canal, muito obrigado pelo carinho. Deixa o like aí, tá? Antes de sair do vídeo, dá aquela força pro canal. E pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que chegou agora, não conhece o canal, esse canal aqui é do Galão, apenas do Galo. Notícia todos os dias, melhores cortes, pós-jogo pra você. Sempre ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no clube, tá? Então fique à vontade para estar deixando a sua opinião aí, a gente olha todos os comentários. Então, um a um, tá? Sem passar um. Então fique à vontade, tá? Para estar deixando a sua opinião. E fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Deixa o like, ativa o sininho de notificação que é importante. Quem puder tirar um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos ajuda demais a gente. Então a gente só agradece. Fique à vontade, tá? Esse canal aqui é para vocês. Tamo junto. Um forte abraço, massa. E até a próxima. Valeu!